Agora, mudando um pouquinho de assunto, em janeiro desse ano, mais de 40 milhões de investimentos foram cortados da infraestrutura do Estado. O Núcleo de Dados de Investigação do Grupo ND mapeou os investimentos nas rodovias. A Karina está chegando para falar um pouco mais sobre isso. Preocupa, Karina? Com certeza preocupa, né, Polito? O Núcleo de Dados e Investigação do Grupo ND fez um levantamento aí bem completo com relação a esse orçamento que não deve chegar ao estado de Santa Catarina, né? Porque no início deste ano o orçamento da União anunciou este corte de 43 milhões de investimentos de infraestrutura para o estado de Santa Catarina e esse valor se soma aí aos 400 milhões de reais que já não foram entregues para Santa Catarina nos últimos 3 anos. O estado recebeu 77% do que era previsto desde 2019. O valor previsto era de 1,7 bilhão de reais para Santa Catarina e foi entregue 1,3 bilhão de reais. Se a gente considerar aí os últimos 10 anos, o investimento executado é de 48%, isto é, menos da metade do que foi previsto em orçamento. O orçamento previa um valor de 10 bilhões de reais e foi pago 5 bilhões. Já com relação à BR-282, que é uma das rodovias que está neste levantamento feito pelo Núcleo de Dados de Investigação do Grupo ND, que é uma rodovia bastante extensa, né? Ela tem aqui a via expressa e também parte dela depois passando pela região serrana, indo até o extremo oeste, na divisa com a Argentina. É uma rodovia que não vem recebendo aí os investimentos de forma eficiente. Dos 173 milhões de reais previstos para os últimos 3 anos para ser investidos aqui na rodovia, chegou ao estado 87 milhões, isto é, menos da metade do que era previsto para ser investido na BR-282, que é uma das rodovias mais importantes federais do estado de Santa Catarina, cruza o estado de Santa Catarina, né? Então é uma rodovia também bastante perigosa, a maioria dela de mão única e os investimentos nela são importantes, mas muitos desses investimentos não chegaram ao estado. Mas lá no ND+, no nosso portal ND+, tem aí todas as informações, todo esse levantamento feito pelo Núcleo de Dados de Investigação do Grupo ND, falando aí de outras rodovias do estado que também não receberam investimento nos últimos anos e projetando aí o que se espera para 2022, se verbas devem vir ou não. Inclusive, o governador Carlos Moisés anunciou recentemente que deve investir recurso do estado em rodovias federais, depois que o governo federal anunciou que essa verba dificilmente chegaria ao estado. Então, todos os detalhes estão lá no portal ndmais.com.br. Polito, volto contigo. Obrigado, Karina. Aproveitando sua deixa, vamos dar uma olhadinha lá no portal para ver essas informações. O mapa dá para mostrar bem direitinho quais são, né, as principais rodovias que cortam o nosso estado. E aqui os investimentos, os valores citados pela Karina e mais outros detalhes que estão inseridos, inclusive em links que você pode clicar e absorver essas informações, dependendo do ponto da região em que você vive ou do ponto que você mais cruza, por exemplo. Quer ver? Ó? Clica aí em uma delas, Dani, por gentileza. 282, que está aqui com a gente. Ó. Aí vem a informação, o que foi feito, o que precisa, as reformulações, os valores dos últimos anos, da última década, para você ter uma noção, um mapeamento, realmente um raio-x de tudo que nós temos enfrentado em relação a investimentos em infraestrutura nas rodovias federais. Muito interessante, o pessoal arrasou com essa cobertura, está tudo aqui, né? Como se fosse um portal da transparência mesmo, para você ter acesso a valores, datas e tudo mais. Muito legal, acessa para conferir. Deixa eu te dar um recado, antes da gente ir para o intervalo. Oral